Demon Slayer é uma obra que possui muitos furos de roteiros e muitas coisas que não foram explicadas. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, onde eu citei furos de roteiros e coisas sem sentido que tiveram na obra. Mas bem, o assunto de hoje eu vou estar falando sobre um furo de roteiro específico e tentar argumentar mais sobre ele. E por isso que eu não vou estar fazendo nesse vídeo uma lista citando todos os furos de roteiro, porque se fosse fazer isso, o vídeo teria mais de meia hora. E como eu quero que seja algo mais simples para trabalhar com algo específico, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o furo de roteiro em relação à marca do caçador, porque Zenitsu, Inosuke e Kanao não despertaram essa marca. E bom, todo mundo sabe que isso é um furo de roteiro em Demon Slayer, pois não teve muito sentido eles não despertarem. E bem, se você tem interesse nesse assunto, já vai deixando seu like. Se você é novo, caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal e ativa o sino para não perder mais nenhum conteúdo aqui no canal em relação a Demon Slayer. E bem, se esse vídeo tiver um bom feedback, eu vou fazer disso uma série aqui no canal, pegar cada furo de roteiro e trabalhar ele em um vídeo. Enfim, agora sem mais enrolação, né? Bora pro conteúdo. Não é novidade pra ninguém que é um mistério Kanao, Zenitsu e Inosuke não ter despertado a marca do caçador, pois era algo que já era bem previsível quando chegou ali no final do mangá. Porém, o mangá acabou, todas as lutas foram finalizadas e eles três não despertaram a marca do caçador, o que foi absolutamente um mistério dentro da obra, já que eles tiveram contato com pessoas que despertaram a marca. Mas bem, para quem não lembra muito dos requisitos para despertar a marca do caçador, eu vou estar aqui refrescando a sua memória. Isso é explicado no começo ali do arco do treinamento Hashira, que o Tokito, teoricamente, foi a primeira pessoa a despertar a marca do caçador, já que a gente sabe que a primeira pessoa que despertou a marca foi o Tanjiro ali no final da luta contra o Gyotaro, né, junto com o Uzui. No arco da Vila dos Ferreiros, né, o Tokito, por ter muito contato com o Tanjiro, ele acabou, né, meio que pegando o vírus da marca do caçador, já que a Mine explica, né, que quando um caçador ele desperta essa marca, que outras pessoas que têm contato com ele futuramente têm tendência a despertar a marca do caçador. Aí o que aconteceu? Na Vila dos Ferreiros, ele entrou numa situação de quase morte, quando ele foi pego pelo Kikijutsu do Gyoko, onde ele ficou preso ali numa bolha, num vaso de água ou algo assim. E ele só conseguiu sair dali graças ao Kotetsu, né, que foi ali dar uma ajuda a ele, e ele conseguiu sair, e no momento que ele saiu dessa bolha de água, ele acabou despertando a marca do caçador. E nesse mesmo arco, Mitsuri, depois de receber um ataque muito forte do Rantengo, que conseguiu sobreviver, por ter contato ali junto com o Tanjiro também, acabou despertando a sua marca do caçador. Ou seja, os primeiros Hashiras a despertar a marca do caçador foi Tokito e Mitsuri. E bom, você vê sem explicação, você imagina que é como se fosse uma espécie de Super Saiyajin, entre aspas, no universo de Demon Slayer. Quando um caçador passa pela situação de quase morte, ele desperta essa marca, mas não é bem assim. Tem que ter primeiro um caçador que tem tendência a despertar essa marca, ele desperta, e outros caçadores que estão ali perto dele, né, quando entram numa situação de vida ou morte, eles acabam despertando a marca, como foi o que aconteceu com Tokito e Mitsuri. E bom, o Tokito no arco do treinamento Hashira, ele acaba explicando os requisitos para despertar a marca do caçador, que não é só simplesmente você estar numa situação de vida ou morte. Você precisa estar com a sua temperatura corporal acima de 40 graus e a frequência cardíaca acima de 200, ou seja, você precisa estar numa situação que seu corpo ali está praticamente no limite. E bom, e foi assim que o Tokito explica como se desperta a marca do caçador. E bom, quando a gente avalia os caçadores que despertaram a marca, eles também tiveram esses requisitos, como por exemplo Tomioka, que teve contato com o Tanjiro e após receber alguns golpes ali bem fortes do Akaza, depois ele voltou para a luta e acabou despertando a marca do caçador. Gyomei acabou despertando a marca do caçador meio que sozinho, entre aspas, né, porque beleza, ele teve contato com o Tanjiro, mas ele não estava numa situação de vida ou morte, ele mesmo se forçou a despertar a marca, que também é meio que um mistério ali, mas a gente consegue engolir essa do Gyomei. E bom, o Sanemi também despertou a marca do caçador, pois também estava em contato ali com o Tokito e com o Gyomei. E no caso do Sanemi, ele passou por uma situação de quase morte, pois ele recebeu vários ataques ali do Kokushibo, né, que ele quase morreu, né. E no final ali da luta contra o Muzan, o Obanai também acaba despertando a marca do caçador, né, por estar numa situação ali de muito risco e tal. E também depois que ele vê ali a Mitsuri quase morrer, meio que ele fica mais motivado a querer lutar. Bom, juntando a explicação do Tokito e as coisas que aconteceram com os Hashiras, fica bem explícito, né, como você consegue a marca do caçador. Mas bem, Davi, você enrolou tanto, por que é um furo de roteiro Zenitsu, Inosuke e Kanao não ter despertado a marca? Porque esses mesmos caçadores, eles passaram por situações extremas, tiveram contato com Tanjiro e não despertaram a marca do caçador. Um deles aqui a gente até consegue explicar, mas dois não. Realmente foi um furo de roteiro eles não terem despertado. Começando pelo Zenitsu. O Zenitsu ele teve bastante contato com o Tanjiro justamente no arco do treinamento Hashira, já que boa parte do treino o Zenitsu estava ali junto com o Tanjiro. O Zenitsu só se afastou do Tanjiro quando ele recebeu a carta, né, onde ele descobriu que seu mestre tinha falecido. Após isso, vem o arco do Castelo Infinito.
onde o Zenitsu, né, ele já estava atrás de uma pessoa específica, pois ele já sabia quem estava ali no Castelo do Infinito esperando por ele, que no caso era o Kaigaku. Bom, o Zenitsu ele acaba enfrentando o Kaigaku, a princípio o Zenitsu com a vantagem, mas após o Kaigaku usar o seu Kikijutsu, né, ele acaba tendo uma vantagem sobre o Zenitsu e acaba derrubando ele do Castelo do Infinito. Nesse momento o Zenitsu, né, tá caindo e quase desmaiando, né, pensando como ele era fracassado e não conseguiu fazer nada da sua vida. Só que nesse momento o Zenitsu começa a cair do Castelo do Infinito e começa a pensar sobre a sua vida, né, e ver como ele era fraco e não ia conseguir vingar a morte do seu mestre. Só que no último momento ele começa a criar forças e nisso ele desbloqueia a sua 7ª forma da respiração do trovão, né, que foi forma essa que ele criou, e com essa forma ele acaba derrotando o Kaigaku. Esse seria o momento perfeito para o Zenitsu ter despertado a marca do caçador, pois ele estava numa situação de quase morte, pois sua pele estava rachando, ele já tinha sido ferido gravemente ali pelo Kaigaku e ele estava caindo ali quase desmaiando. E ele teve contato com o Tanjiro, então naquele momento ele seria perfeito para o Zenitsu despertar sua marca do caçador e derrotar o Kaigaku. Só que isso não aconteceu, Zenitsu derrotou o Kaigaku, mas não despertou a marca do caçador. E quando o Castelo do Infinito ele é destruído e vemos a batalha final contra o Muzan, Zenitsu ali também ajuda vários Hashiras, e detalhe, todos os Hashiras que estavam lutando ali estavam com a marca do caçador. E bom, Zenitsu passou por situações de quase morte ali na luta contra o Muzan, principalmente no final, depois que todos os Hashiras são nocauteados e só sobra ali o Zenitsu, o Tanjiro e o Inosuke. Momento perfeito ali pro Zenitsu novamente despertar a marca do caçador, já que ele estava lutando no seu limite, e ainda mais do lado do Tanjiro, porém não despertou a marca. E bom, Demon Slayer acabou e Zenitsu não despertou a marca. E bom, com os argumentos que eu acabei de falar, cara, não tinha o porquê o Zenitsu não despertar a marca do caçador. Ele passou por situações de morte 2 vezes, na luta contra o Kaigaku e na luta contra o Muzan, e mesmo assim ele não despertou. Mesmo estando do lado de Hashiras e de Tanjiro que estava marcado, ele não despertou sua marca. E eu acredito que essa temperatura ali estava acima de 40 graus, pois ele já tinha se machucado muito, tinha sido envenenado pelo Muzan, e também ele provavelmente estava muito nervoso, né, pois ele estava lutando contra o Rei dos Onis, então provavelmente sua frequência cardíaca estava acima de 200, mas mesmo assim o Zenitsu não despertou a marca, e isso não tem explicação nenhuma, não tem como justificar o motivo dele não ter despertado. E agora vem o Inosuke, que também é o mesmo caso parecido que o Zenitsu. O Inosuke também teve muito contato com o Tanjiro ali no treinamento Hashira, e quando chegou no Castelo do Infinito, o Inosuke ele acabou lutando contra o Doma, a Lua Superior 2. E bom, ele também passou por uma situação de quase morte, já que o Doma, né, não precisa nem explicar muito, ele é a Lua Superior 2. Fez a Kanao e o Inosuke de brinquedo, brincou com eles a luta inteira praticamente, só levando os dois a sério no finalzinho, quando ele estava muito envenenado pelo veneno da Shinobu e viu ali que era uma situação de vida ou morte. Se ele não parasse de brincar, ele ia ser derrotado e bom, mesmo assim, mesmo lutando a sério no finalzinho, ele acabou sendo derrotado. Muita gente usa o argumento que o Kikijutsu do Doma impedia que tanto a Kanao e Inosuke despertassem a marca do caçador, justamente pelo Doma usar gelo e deixava todo aquele ambiente muito frio, o que fazia a temperatura corporal deles não ficar acima de 40 graus. Mas a temperatura ambiente, ela não influencia muito na sua temperatura corporal. Por exemplo, eu tenho certeza que você já teve febre alguma vez na sua vida, e eu tenho certeza também que você já teve febre por conta de um resfriado. Geralmente você pega resfriado por um ambiente estar muito frio, e mesmo assim, isso não impede de você ter uma febre ali de 38 graus. Claro, como eu falei, para despertar a marca do caçador, precisa estar com a temperatura corporal acima de 40 e também precisa estar com a frequência cardíaca acima de 200. Eu tenho certeza que a Kanao e Inosuke, quando estava lutando contra o Doma, pela questão dos ferimentos, com certeza a temperatura deles estavam acima de 40 graus e também estava com a frequência cardíaca acima de 200. Porra, ele estava enfrentando a Lua Superior 2, então eu tenho certeza que eles estavam bem nervosos, porque eles poderiam morrer a qualquer momento ali, em qualquer deslize. Mas você pode falar, mas a temperatura ambiente do local ali, porque o Doma usa o Kekijutsu de gelo, acabou deixando todo o local resfriado, e isso também resfriava o corpo deles. Não, isso não faz sentido. Mas beleza, eu vou confiar aí nesse argumento, e vamos dizer que esse argumento do Kekijutsu do Doma faz sentido, e que eles não conseguiam despertar a marca do caçador, pois estava fazendo muito frio. Bom, agora vem o segundo argumento, que vem a questão da batalha final contra o Muzan. Tanto o Inosuke quanto o Kanao, eles também entraram numa situação de quase vida ou morte, principalmente a Kanao ali, quando todos os Hashiras são derrotados, né? Inclusive o Inosuke é um dos que é derrotado também. Ela fica frente a frente com o Muzan e ela fica desesperada, pois a sua espada quebrou e só sobrou ela. E ela só não morreu ali porque o Tanjiro no final acabou salvando ela. E bom,
Mais na frente, tanto ela quanto o Inosuke, eles acabam voltando para a luta, principalmente o Inosuke, para ajudar o Tanjiro ali na batalha final, ali quando tá bem pertinho de nascer o sol, que o Muzan tá tentando fugir, que o Inosuke, tanto com o Zenitsu também, vão tentar ajudar o Tanjiro por Muzan não fugir. Agora me explica, por que o Inosuke não despertou a marca do caçador? Porque, bom, não tem mais o argumento do Doma, que estava muito frio, porque não estava. Ele estava numa situação de quase morte. Ele já tinha recebido muitos golpes, tanto do Doma e também, principalmente, do Muzan, que já tinha feito vários arranhos ali no corpo dele. Também estava envenenado pela questão do veneno do Muzan. E eu tenho certeza que a temperatura corporal do Inosuke, tanto da Kanao ali naquela situação, estava acima de 40 graus. E também eu tenho certeza que a frequência cardíaca estava acima de 200, pois eles estavam desesperados para fazer o Muzan morrer por sol. Então me expliquem, por que aqueles dois não despertaram a marca do caçador? Porque não faz sentido nenhum. A Kanao a gente pode até explicar que ela não despertou a marca do caçador, pois ela não lutou muito ali na batalha final. Mesmo tendo contato ali com os Hashiras, ela não entrou numa situação de vida ou morte. Lembrando que eu estou levando em consideração que o argumento do Doma faz sentido. Então ela não despertou ali, pois estava fazendo muito frio. E bom, na situação que ela luta contra os Hashiras e não está marcada, vamos dizer que, bom, ela não entrou numa situação de vida ou morte, pois os ataques do Muzan estavam focados mais nos Hashiras, já que a gente viu, né, que a Kanao só foi focada de verdade quando recebeu o ataque que todos os Hashiras foram derrotados e o Muzan ficou frente a frente com ela. Quando ele estava prestes a finalizar ela, o Tanjiro apareceu. Então assim, a Kanao a gente ainda consegue explicar, né, levando em consideração que o argumento do Doma faz sentido, que ela não despertou a marca, pois ela não entrou na situação de vida ou morte e ela não lutou após a sua espada ser quebrada, porque a Kanao de fato ela só volta para a luta quando o Tanjiro vira o Oni e ela corre para cima dele, né, para aplicar o veneno, e é só aquilo ali que ela faz. Inclusive, ela usa até a habilidade no seu segundo olho, né, que ela consegue ficar bem mais rápida e assim ela consegue chegar nas costas do Tanjiro e aplicar o veneno. então assim, a Kanao dá pra gente até relevar, mas no caso do Inosuke e do Zenitsu, não tem explicação. E bom, gente, é um furo de roteiro, não tenho o que explicar, vocês podem argumentar, estão livres aqui, mas na minha opinião isso não tem explicação. Foi um furo de roteiro. E bom, o que é que eu penso sobre isso aí? O que é que poderia explicar fora da obra? Fora da obra, o que dá para explicar é que simplesmente como a Gotoji já estava no final ali da história, que a história já estava bastante rushada, ela acabou esquecendo totalmente esse conceito da marca do caçador para esses dois personagens. Então acabou nem despertando a marca para eles ali, pois acredito que na cabeça dela nem fazia mais diferença ou não eles despertarem a marca, já que os Hashiras despertaram a marca e não fazia tanta diferença ali na batalha contra o Muzan. Outro motivo também que eu acredito que seja um motivo assim em relação a como seria o futuro da história, é porque a gente sabe, quem desperta a marca do caçador morre aos 25 anos de idade. E assim, beleza, tanto Tanjiro, Inosuke e Zenitsu despertassem a marca, a gente sabia que eles iam morrer aos 25, mas a gente já sabia que eles iam ficar ali com as suas determinadas esposas, que no caso seria a Nezuko, a Aoi e a Kanao. Então ali, no caso do Zenitsu e do Inosuke, seria triste, mas não seria tão triste, pois a Nezuko e a Aoi ainda continuariam vivas, né? E poderiam contar para seus filhos como foram seus pais, né? Como eles foram guerreiros. Só que no caso da Kanao e do Tanjiro seria um pouco mais trágico, já que eles tivessem filhos, levando em consideração que após a batalha final eles iam se casar, o que eu acho muito improvável, já que eles só tinham 16 anos. Digamos, sei lá, que eles se casam aos 18 anos, né? E tem seu primeiro filho ali aos 19 anos. Eles só poderiam ficar ali junto com seus filhos até os 6 anos de idade. Quando seus filhos tivessem 7 anos de idade, tanto Kanao e Tanjiro já teriam morrido. Então seria um negócio bem triste e bem dark. Beleza que no universo de anime isso não é tão grave assim, né? Já que muitos personagens de anime nem têm pais. Mas seria algo ali meio triste para você pensar no futuro, né? Pensar sobre como, poxa, esse negócio aqui seria meio trágico. Eles não iam ver os filhos dele crescendo. Então eu acredito que foi por isso que tanta Kanao, Inosuke e Zenitsu não despertaram a marca do caçador, para não deixar aquele final trágico ali da galera que morreu, né? Porra, eles despertaram a marca e vão morrer aos 25. Aí você me fala, mas tem um Tanjiro, o Tanjiro despertou a marca do caçador. Porém tem um detalhe, né? O Yorishi também despertou a marca do caçador, mas conseguiu passar dos 25 anos, né? E viveu até por volta ali dos seus 80 anos. E como o Tanjiro é meio que um descendente, uma reencarnação entre muitas aspas do Yorishi, a gente pode usar a teoria que, como o Tanjiro usa a respiração do sol, ele conseguiu burlar o lance da marca do caçador e viveu ali até por volta dos seus 70 ou 80 anos de idade. No caso do Tanjiro, a gente consegue entender se ele passasse dos 25 anos, mas Zenitsu, Inosuke e Kanao, a gente não ia acabar aceitando isso. Então eu acredito que foi um dos motivos que a autora não quis despertar a marca para eles. E bom, rapaziada, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês têm alguma explicação por que esses três personagens não despertaram a marca do caçador? Bom, se você
vocês têm, deixa aqui nos comentários. E é aquilo, nada de ficar me chamando de burro, me xingando e nem nada. Apenas deixe seu argumento aqui. Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E se esse vídeo tiver um bom feedback, eu trago outro tema de furo de roteiro e debato aqui com vocês. É isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.